cada um de vocês. Vocês estão bem? Que alegria nós chegarmos até vocês, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, através desse nosso EDF online, através do YouTube. Que alegria nós estarmos reunidos. Embora não estejamos reunidos no mesmo lugar, mas estamos reunidos no mesmo Espírito, na mesma comunhão, na mesma koinonia. Meu nome é Berson, eu sou do grupo de oração Cristo Salvador e eu sou coordenador do Ministério de Fé e Política. Nesta pequena formação, nesse nosso pequeno itinerário formativo, nós vamos tratar do que é o Ministério de Fé e Política, os seus objetivos, a sua finalidade e a sua atuação ministerial. Quero convidá-los a abrir nesse momento o coração e a mente para nós podermos mergulhar naquilo que Deus quer nos falar mais uma vez através desse vídeo, sendo que nós já assistimos outros tantos de outros ministérios e agora precisamos uma vez mais assistir mais um vídeo de formação ministerial. Dado que muitas pessoas têm certa resistência ao assunto da fé e política, quero convidá-los também a abrirem a Bíblia lá no primeiro livro de Macabeus, capítulo 3, versículo 43. Repetindo, 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 43. Nós lemos assim: reergamos de sua ruína o nosso povo e combatamos por ele e por nosso santuário. Convocada a assembleia, decidiram ficar preparados para a batalha e começaram a orar, suplicando a Deus por piedade e compaixão. Jerusalém estava despovoada como um deserto. Nenhum de seus filhos nela entrava ou saía, e o seu santuário estava calcado aos pés. Estrangeiros ocupavam a cidadela. Ali se instalaram os gentios. Foi desterrado de Jacó todo prazer. Não se ouvia mais a flauta nem a cítara. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra, ela é uma palavra muito conhecida por muitos de nós, principalmente as pessoas que já estão caminhando no movimento há mais tempo. Nós tivemos aí, numa dessas décadas passadas, por volta do ano 2006, um ano em que a Renovação Carismática Católica teve esta palavra como rema, como moção profética que orientou as suas atividades ministeriais e evangelísticas durante um tempo. E foi exatamente a partir daí que a Renovação Carismática Católica começou a firmar mais ainda o Ministério de Fé e Política, principalmente relacionado à sua atuação ministerial. Recordo-me aqui até mesmo de uma canção que foi tirada dessa moção profética e que foi cantada durante muito tempo, nesse tempo tão profético que nós já estamos colhendo hoje os seus frutos. Apressai-vos em assumir os vossos postos, ampliai a vossa visão, foi Deus quem mandou e nós temos que obedecer. Então, meus amados irmãos, trazendo uma pequena contextualização dessa palavra de 1 Macabeus, os irmãos Macabeus, eles viveram em um tempo em que Israel foi tomado, dominado por poderes externos, por reis pagãos, e vendo todo o templo, a aliança, a lei, os objetos sagrados, o sentimento nacional sendo vilipendiado por estrangeiros e pagãos, estes irmãos macabeus não se contiveram e fizeram uma grande convocação para uma guerra santa. Eles conseguiram muito êxito, pois uma das virtudes mais louváveis e mais fundantes nessa grande revolta de Macabeus foi exatamente a fé expectante com que eles lutaram, com que eles enfrentaram os inimigos. A grande lição bíblica que nós trazemos para esta nossa formação sobre 1 Macabeus capítulo 3, versículo 43, 44 e 45, que nós acabamos de proclamar, é que tendo nós em vista a realidade do mundo pós-moderno, em que muitas pessoas estão procurando para si um extremo de um lado ou um extremo de outro e saindo, abandonando a pedra angular, a virtude que é Jesus,
e perdendo totalmente a sobriedade política e cristã, nós, irmãos e irmãs da Renovação Carismática Católica, precisamos optar pelo Evangelho, pela doutrina social da igreja. Em tempos em que as pessoas insistem em querer estar umas na direita, outras na esquerda, ou extrema direita ou extrema esquerda, nós, batizados no Espírito Santo, devemos optar, escolher estarmos em Cristo. Em Cristo, que nos aponta o Evangelho, a sua palavra, e que nos aponta a doutrina social da igreja como a bússola, como o norte que orienta a nossa visão política, a nossa atuação política como cidadãos e a nossa participação política como pessoas vocacionadas também à vida pública. Então, digamos que não estamos vivendo um contexto tão diferente daquele vivido pelos irmãos macabeus. Nós temos leis em curso que estão prontas para denegrir os valores cristãos da nossa nação, da nossa sociedade, do nosso mundo. E nós precisamos aí entrar de uma forma profética e de uma forma cívica, como entraram os irmãos macabeus. Quando a nossa formação, esse pequeno itinerário da fé e política, em 2006, uma profecia para a renovação carismática foi: assumi os vossos postos e ampliai a vossa visão. Essa profecia adquiriu um caráter muito importante para ser falado aqui. Passou a orientar também o Ministério de Fé e Política, tendo como objetivo principal a orientação dos membros do movimento para uma maior tomada de consciência política. Irmãos e irmãs, na vida de muitas pessoas, no discurso e na visão de muitas pessoas, a política é algo demonizado, é algo que se coaduna sempre com corrupção. Eu quero lembrar a você que, segundo a doutrina social da igreja, quando trata de política e de poder, de autoridades, da questão social, a política, ela, se for vivida de acordo com a doutrina do Evangelho, com o Evangelho, ela pode ser algo muito divino e pode se tornar a maior ferramenta de transformação social que nós podemos ter numa coletividade. Então, essa tomada de consciência, ela precisa também ser entendida em vários aspectos. No aspecto de que nós precisamos orar, apoiar e promover as pessoas de dentro do movimento, de dentro da igreja, que são vocacionadas à vida pública, quanto também participar de forma dialética, dialogando, conversando e compreendendo a política, porque se torna também isso uma obra da fé, porque a fé sem obras, ela é uma fé morta. Não adianta eu querer viver numa sociedade que seja pacificada, onde a moralidade pública seja a bússola e o norte que orienta todas as atividades dos entes e dos organismos e das instituições públicas, se eu não tenho uma coerência de vida nesse aspecto de saber qual é o meu papel como ser social, como cristão, em relação à política. Quero convidar você a fazer uma reflexão sobre isso. Não é de Deus, não é cristão quando nós abrimos a nossa boca e nós dizemos o seguinte: eu não quero saber de política, política é só corrupção, eu não acredito que fulano pode ser um bom político, porque quando ele chegar lá, ele vai se corromper, política é uma coisa do diabo, eu não acredito em política. Repito, a política, se vivida de acordo com o Evangelho, com a doutrina social da igreja, ela tem o poder de ser a maior ferramenta de transformação social. Não é a política que seja ruim em si, que nasceu já corrupta, mas são as pessoas que para lá vão, que não são bem escolhidas e bem formadas, bem forjadas para estarem lá. Por isso que é importante nós compreendermos isso. Política não é coisa do diabo, política é coisa de Deus, quando nós passamos a pautar as nossas escolhas políticas e a nossa visão de acordo com aquilo que Deus nos ensina através do Evangelho.
O Compêndio da Doutrina Social da Igreja, no artigo 394, declara o seguinte, e isso aqui é muito importante para nós prosseguirmos na nossa formação. A autoridade política deve garantir a vida ordenada e reta da comunidade, sem tomar o lugar da livre atividade dos indivíduos e dos grupos, mas disciplinando-a e orientando-a no respeito e na tutela da independência dos sujeitos individuais e sociais para a realização do bem comum. Quando a igreja fala de bem comum, ela está falando de justiça social. E a justiça social, meus irmãos e minhas irmãs, é uma das coisas mais importantes sobre o reino de Deus. Jesus, quando pregava o Evangelho, sobretudo no Sermão da Montanha, ele não excluiu a dimensão social da vida das pessoas. O Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, o bom pastor nos ensina: eu vim para que todos tenham vida e que tenham em abundância. Essa vida em abundância implica também dizer que a vida social do homem, a vida social do cristão, a nossa vida social, ela também está inserida nesse contexto de vida cristã. Eu não posso viver uma espiritualidade distanciada da realidade humana que eu estou vivendo. O reino de Deus, ele começa no coração das pessoas e se dá em plenitude na eternidade. E um dos valores do reino de Deus é exatamente a justiça social. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão dadas em acréscimo. Nós sabemos que o reino de Deus, ele começa nos corações, e que a igreja, principalmente, tem como objetivo o governo espiritual das almas e o estabelecimento desse reinado de Cristo nos corações. Mas é a partir daí que esse reinado de Cristo estará na política e estará nas instituições, havendo uma transformação social, uma transformação da realidade social através da participação e do testemunho de vida cristã, de acordo com o Evangelho e a doutrina social da igreja. Trago uma coisa muito importante para você aqui nesse momento. São João Paulo II, em uma das muitas vezes em que ele esteve com membros da Renovação Carismática Católica, ele disse uma coisa: levem ao mundo a cultura de Pentecostes, pois esta é a única cultura capaz de fecundar a civilização do amor. Nós estamos aqui e nós precisamos entender que é objetivo desse ministério também levar esta cultura de Pentecostes e esta civilização do amor. Mas tudo aquilo que é coletivo, tudo aquilo que é comunitário, parte de uma tomada de consciência pessoal. Não quero dizer individual, porque individual é uma palavra muito pesada, mas de uma tomada de consciência pessoal para que os ambientes sejam transformados. Quero explicar para você ainda mais sobre esse parágrafo 394 do Compêndio da Doutrina Social da Igreja. A política, em seu sentido mais amplo, ela visa o bem comum. É exatamente isso que nós estamos aqui falando. Ela visa o bem comum. E no âmbito nacional, é preciso ter uma concórdia interna. E no âmbito internacional, uma segurança externa. É uma forma de dar culto a Deus, essa política vivida de acordo com o Evangelho, vivida de acordo com a doutrina social da igreja. É uma forma de dar culto a Deus mediante o serviço da coletividade para a coletividade, sendo os agentes políticos, os vocacionados à vida pública, sal da terra e luz do mundo, e ao mesmo tempo consagrando o mundo a Deus. É por isso que a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, no número 74, ela que é do Concílio Vaticano II, diz que seja na comunidade como tal, sejam nos órgãos representativos do Estado, esses homens e mulheres vocacionados à vida pública devem sempre realizar as suas atividades dentro dos limites da ordem moral, em vistas do bem comum, considerando dinamicamente
considerado dinamicamente, segundo a ordem jurídica legitimamente instituída, ou por instituir, essa ordem moral, esses limites da moralidade pública. E qual é essa moral? Essa moral é a moral cristã, é a ética cristã. Essa ética e essa moral cristã, ela já está intrínseca em mais da metade do nosso ordenamento jurídico, porque o nosso Estado democrático de direito, a nossa formação cultural, ela herda grandes valores filosóficos, culturais, jurídicos do povo greco-romano e também do povo judeu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o reinado de Cristo, ele precisa acontecer, mas nós precisamos favorecer esse reinado de Cristo. E entrando nessa terceira e última parte da nossa formação, desse nosso pequeno caminho, nesse nosso pequeno itinerário de formação sobre a fé política, quero falar sobre o que é esse ministério de fé política e quais são os objetivos, as finalidades desse ministério. Bom, o Ministério de Fé e Política é um serviço dentro da renovação carismática católica para a evangelização da política, a partir, é claro, da experiência do batismo no Espírito Santo. O objetivo do Ministério de Fé e Política não é formar partidos políticos ou promover campanhas eleitorais, mas, pelo contrário, conscientizar os cristãos a utilizarem o voto de forma consciente, de forma moral, de forma justa e de acordo com a doutrina social da Igreja, bem como apoiar e promover, quando necessário, os vocacionados, os chamados à vida pública, aos cargos públicos. A RCC, ela apoia, sobretudo através do Ministério de Fé e Política, a participação na política daqueles que se sentem chamados para este serviço. Eu quero enfatizar essa última fala que eu acabei de dizer. Aqueles que são vocacionados, vocação é chamado, vocação é algo muito importante, muito pessoal, que precisa ser identificado. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode ser promovida ou apoiada pela renovação para ocupar cargos eleitorais. Bom, a situação orgânica do Ministério, nós temos uma instância nacional, formada pelo coordenador nacional e pelos coordenadores estaduais, que é a equipe nacional do Ministério. No Maranhão não temos a instância estadual implantada ainda, e esta instância estadual do Ministério, ela é formada pelo coordenador estadual e pelos coordenadores diocesanos, que é a equipe estadual do Ministério, e na instância diocesana é formada pelo coordenador ou coordenadora diocesana e a sua equipe de serviço. Aqui surge uma pergunta: é preciso que no meu grupo de oração eu tenha o Ministério de Fé e Política implantado? Irmão e irmã, agora no momento não se faz necessário a implantação do Ministério de Fé e Política no seu grupo de oração, mas se faz necessário uma participação de todos os membros do grupo de oração em atividades desse ministério, porque é um ministério que trabalha um pouco diferente dos demais ministérios. Nós queremos promover ações, atividades, que todos os membros do movimento a nível diocesano possam participar, possam estar inteirados, mas nesse momento não se faz necessário ainda a implantação desse ministério dentro do grupo de oração, mas somente na instância diocesana. Caso existam dentro dos grupos de oração pessoas vocacionadas à vida pública para o período eleitoral, os períodos eleitorais que serão aí, que virão pela frente, essas pessoas precisam procurar a coordenação diocesana e a equipe diocesana de serviço desse ministério para podermos conversar, orientar e formar essas pessoas. Isso aqui é muito importante que nós
possamos entender. Por falar em formação, o Ministério de Fé e Política, ele atua através de 3 nortes importantes. E o primeiro norte, o primeiro e importante norte é exatamente o da formação. Quando nós falamos em formação dentro da Renovação Carismática Católica, nós já precisamos entender ou subentender que cada carismático precisa passar por um processo de formação, que primeiro se dá através dos encontros querigmáticos, experiência de oração, seminário de vida no Espírito, seminário sobre batismo no Espírito Santo, seminário de dons, e consecutivamente do módulo básico, que são as formações que vão falar sobre a identidade, do movimento, o grupo de oração, os carismas, enfim, todos aqueles assuntos que muitos de nós já conhecemos e já passamos por ele. Mas também falamos aqui de formação ministerial. E essa formação que nós estamos aqui ministrando agora é a formação ministerial, porque é a visão do ministério, a atuação do ministério. Então, todos nós precisamos passar por esse processo formativo da renovação carismática católica para que nós possamos ter essa integralidade na formação carismática. E aqui, a formação do Ministério de Fé e Política, ela se dá de uma forma muito peculiar, porque o Ministério de Fé e Política, ele requer que as pessoas estudem, sobretudo, o compêndio da doutrina social da Igreja, que eu citei ali atrás alguns trechos, tanto quanto quer que essas pessoas estejam com a sua formação acadêmica também em dia. Ou seja, é importante incentivar no meio da fé e política a formação acadêmica, a formação universitária e as formações complementares, estarmos inteirados de assuntos importantes do dia a dia, de forma bastante sóbria, sem migrar para os extremos e sem migrar para as ideologias. Um cristão, um carismático, ele nunca deve entender as coisas de forma ideológica ou de forma extrema. Ele sempre precisa entender as coisas de acordo com aquilo que Jesus ensina na doutrina da igreja e no magistério da igreja. Então, a formação do Ministério de Fé e Política, ela se dá por meio das suas apostilas, que você pode encontrar no site da ICC Brasil. Nós temos 2 apostilas de formação. Temos uma apostila que é da onde eu estou tirando esse material, desta nossa formação, e temos uma outra que é mais teórica, que é mais filosófica, assim podemos dizer, que nós tratamos lá de vários assuntos bastante pertinentes. E temos a instrução normativa do Ministério de Fé e Política, que eu vou falar daqui a pouco, quando eu falar do terceiro item da nossa atuação ministerial. Passando esse primeiro, que é o da formação, nós entramos no segundo, que é o da evangelização. Qual é o objetivo principal da atuação do Ministério de Fé e Política nessa questão da evangelização? Nós sabemos que o objetivo principal do movimento da Renovação Carismática Católica é evangelizar o povo de Deus no Brasil através da experiência do batismo no Espírito Santo, da prática dos carismas, fazendo com que essas pessoas se tornem discípulos de Jesus Cristo, apóstolos da infusão do batismo no Espírito Santo e vivam em um grupo de oração que é uma pequena comunidade carismática. E a evangelização, como eu falei na formação, ela começa na fase querigmática. E o Ministério de Fé e Política, ele é chamado através dos seus membros, de forma pessoal, a ser uma boca de Deus em todos os ambientes em que ele estiver inserido, evangelizando através do testemunho de vida, tanto quanto através da organização desse ministério, realizar atividades de evangelização para o público que esse ministério visa alcançar. Vou dar aqui agora alguns exemplos. A evangelização, ela se dá no meio público. E qual é o meio público? É o meio onde estão os entes políticos,
seja no poder legislativo, seja no poder executivo, seja no poder judiciário. Então o ministério ele pode trabalhar a evangelização no meio público através de eventos que vão desde encontros para juízes e promotores de justiça até seminários para policiais, promotores de justiça, seminários para professores, para representantes de classes, para órgãos profissionais. Uma coisa que nós percebemos que é bastante salutar na nossa cultura local, da nossa diocese, é que muitas empresas costumam chamar pregadores do nosso movimento, pessoas do nosso movimento, para ministrar em momentos de pregação e de oração em suas empresas para os seus funcionários. Isto também é uma das atividades que o Ministério de Fé e Política faz, porque, como eu disse anteriormente, nós queremos ser em todos os espaços e ambientes, na política, sobretudo, aqueles que vão dispensar, distribuir, promover a cultura de Pentecostes para que seja gerada a civilização do amor. Não se trata, nesse aspecto, de apenas congregar pessoas pertencentes a um mesmo grupo profissional, mas sim identificar as especificidades dessas pessoas, levando-as ao desafio de largarem o mundo, largarem a mentalidade corrupta do mundo e verdadeiramente, através do batismo no Espírito Santo, se tornarem carismáticos em potencial. Ou seja, nós queremos ter vereadores carismáticos, nós queremos ter prefeitos carismáticos, deputados, senadores, governadores, presidente, juízes, promotores, professores. Nós queremos ter em todas as esferas pessoas movidas pela cultura de Pentecostes, pela civilização do amor. Como isso é importante nós entendermos. E eu abro um parênteses para falar uma coisa importante aqui. Você que já está no âmbito profissional, você é um profissional do reino. Você precisa ser um agente de transformação da realidade que você está através da civilização do amor, através da cultura de Pentecostes, através do batismo no Espírito Santo. Estamos inseridos na sociedade para influenciar, não para sermos influenciados. Então, que a partir de hoje nós possamos tomar uma posição diferente, uma consciência diferente de que nós somos fogo, carismáticos aonde nós estivermos. Não é só na igreja, não é só no grupo de oração, mas é no trabalho, é na sala de aula, é no ambiente profissional. Louvado seja Deus por isso. E o terceiro e último aspecto que nós tratamos nessa formação é o das eleições. Recapitulando: formação, evangelização, eleições. As eleições nós temos que entendê-la da seguinte maneira: nós temos três atores quando nós falamos de eleições. O primeiro ator é o povo de Deus, que são os eleitores, os vocacionados à vida pública, à vida política, que são os candidatos aos cargos políticos, e depois as instituições, sejam elas do executivo, do legislativo ou do judiciário, as instituições que são públicas ou privadas também, que configuram pilares essenciais nessa nossa sociedade onde nós vivemos. O que deve acontecer? O que o Ministério de Fé e Política deve fazer com esses três atores? Primeiro, deve conscientizar o povo de Deus a escolherem candidatos que estejam efetivamente alinhados com a doutrina social da igreja e com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, meu irmão, é muito importante, porque uma das diretivas, uma das coisas que o Ministério de Fé e Política faz é, através de um instrumento normativo, a instrução normativa, ele traz ali, o Ministério de Fé e Política, todos os requisitos objetivos, todos os requisitos objetivos e subjetivos que cada pessoa que vai ser apoiada pela renovação carismática católica precisa preencher para ser apoiada pelo movimento. Então precisa, nesse aspecto, conscientizar o povo de Deus em quem votar e por que votar. E eu falo para vocês que esse é um aspecto muito árduo, muito difícil,
porque as pessoas ainda não têm a cultura da escolha de acordo com o Evangelho. Nós precisamos olhar quem é a pessoa, o passado dela, a moralidade dela. Nós precisamos olhar o partido em que ela está, se esse partido ele não fere a doutrina social da igreja, se ele não tem uma agenda que seja contrária àquilo que nós pregamos e àquilo que nós acreditamos, entre outras tantas coisas. O segundo aspecto das eleições são esses vocacionados, que eu já acabei falando um pouco deles aqui. Nós precisamos olhar para essa normativa e aqui não dá de falar dela muito, mas eu digo uma coisa para você. Nós temos agora um canal no Telegram, e você pode baixar o Telegram e você pode colocar na área de pesquisa lá, Feed at Police, e vai aparecer esse grupo, esse canal, você vai clicar e entrar. Quando esse canal estiver completo, nós vamos começar a postar podcasts semanais nos quais trataremos de assuntos relacionados a este aspecto das eleições, entre outros aspectos da fé e política. Então, o povo de Deus, o Ministério de Fé e Política trabalha a conscientização desse povo, em quem votar, por que votar, como votar. No segundo aspecto, os vocacionados. Quem são eles? Por que podemos apoiá-lo? Quais são os requisitos que eles precisam preencher para que eles possam ser apoiados pelo movimento e promovidos pelo movimento? E por último, as instituições. Onde entram as instituições nesse processo de eleições e nesse aspecto de promoção do Ministério de Fé Política? O Ministério de Fé Política também, através das suas coordenações, precisa dialogar, tanto quanto cobrar, observando até onde essas instituições estão cumprindo a sua função social e a sua função moral. Hoje nós temos uma grande dificuldade nessa questão da moralidade pública, nessa questão da moralidade e da ética na política. Então as instituições, elas precisam passar por um processo de moralidade. Quando eu falo moralidade, nós temos que entender que são as atitudes destes entes, destas instituições e das pessoas, dos agentes públicos, de acordo com a lei, com a Constituição, com o regramento, com o ordenamento jurídico. Ok? E é isso, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Nós precisamos muito entender a importância desse ministério para o nosso grupo de oração. Nós precisamos entender demais a importância desse ministério para a nossa própria formação pessoal, porque nós somos pessoas que vivemos na coletividade, na fraternidade. E para construirmos uma sociedade justa e igualitária, nós precisamos de uma vida cristã integral. Nós precisamos de um crescimento ministerial, espiritual, humano, mas também de um crescimento político. E isso implica passar por essa tomada de consciência. Então, o Ministério de Fé e Política, ele está construído especificamente sobre todas essas coisas que nós colocamos aqui. É claro que nessa meia hora nós não trouxemos tudo o que é necessário, seria impossível, mas nós continuamos essa formação, como eu vos disse, através dos podcasts no nosso canal no Telegram. Por favor, procure esse canal, entre, porque vai ser muito importante. Irmãos e irmãs, nós precisamos muito orar pelas nossas autoridades, nós precisamos orar pela política, pela pátria, pela religião, como nós lemos lá no início, a palavra de Judas Macabeu, porque nós temos necessidade de um avivamento urgente na política do nosso país. Precisamos de homens e mulheres católicos que verdadeiramente nos honrem com seu testemunho de fé e de vida, sempre longe dos extremos, sempre longe das ideologias, porque para um político católico o que lhe basta é Jesus Cristo e a doutrina social da igreja. Para um político católico, carismático, batizado no Espírito, o que lhes basta é agir de acordo com os valores do reino de Deus, com a civilização do amor, com a cultura de Pentecostes. Meu irmão, minha irmã, nós encerramos essa formação agora, mas depois nós continuaremos
orando, clamando o batismo do Espírito Santo sobre essa nação, sobre esse país, para que haja um novo tempo, uma nova etapa de vida para esse país depois dessa pandemia.